Naquela manhã, Jesus entrou em uma pequena vila da Judéia, como quem atravessava um lugar comum, mas enxerga nele o que quase ninguém mais vê. As ruas ainda despertavam, o sol subia devagar e a vida seguia com o mesmo peso silencioso de todos os dias. Em uma das casas mais simples, um menino chamado Natã preparava-se para buscar água. O pai estava doente, fraco demais para se levantar sem ajuda, e os 2 jarros vazios no chão diziam mais sobre aquela casa do que qualquer palavra seria capaz de dizer. Natã tomou nos ombros um jugo de madeira e saiu sozinho, carregando não apenas os recipientes, mas a responsabilidade que a infância jamais deveria conhecer tão cedo. No poço da vila, a fila já era longa. Adultos disputavam o tempo, a sombra e a própria urgência. Natã era apenas mais um corpo pequeno entre tantos outros, tentando não perder o equilíbrio nem o lugar. O sol ficava mais forte, o suor corria pelo rosto e o peso do dever parecia grande demais para os seus braços. Então, em um instante comum e doloroso, um dos recipientes escorregou. O barro se partiu no chão de pedra, a água se espalhou e o que restou foi o som seco dos cacos e o silêncio humilhado de quem já tinha tão pouco. Muitos viram. Quase ninguém parou. Foi então que Jesus percebeu o menino ajoelhado entre os pedaços quebrados. E como tantas vezes acontecia, ele interrompeu o caminho para se aproximar do que o mundo considerava pequeno demais. Ajoelhou-se ao lado de Natã e começou a recolher os cacos com as próprias mãos. O menino o olhava sem entender por que alguém como ele se curvaria diante de um fracasso tão simples e tão comum. Mas Jesus não explicava primeiro com discursos. Ele ensinava com presença. Depois ajudou Natã a se levantar e caminhou com ele de volta ao poço, dividindo o peso que ainda restava. Na fila, antes mesmo de cuidar do recipiente do menino, viu uma idosa quase perder o equilíbrio tentando erguer um balde pesado. Sem hesitar, tomou o balde com firmeza e o colocou em segurança. Natã observava cada gesto. Aos poucos começava a entender que, perto de Jesus, a compaixão nunca era um detalhe. Ela era o próprio caminho. Aquilo tocou o menino antes de tocar a multidão. Pela primeira vez naquela manhã, foi ele quem se inclinou para ajudar uma criança menor a segurar um pequeno vaso. E naquele momento silencioso, algo começou a mudar. Um homem reorganizou a fila. Uma mulher ofereceu espaço. Um discípulo recolheu um balde caído. Outro morador, vendo o jarro quebrado de Natã, estendeu um pequeno odre para substituí-lo. O que Jesus fizera por um menino começou a se espalhar por toda a vila. Com a água finalmente recolhida, Jesus acompanhou Natã de volta para casa. No caminho, percebeu que a faixa de madeira machucava seu ombro e a ajustou com delicadeza, aliviando um peso que ninguém antes havia notado. Ao chegarem, o pai do menino tentou se erguer. Natã lhe ofereceu água com cuidado, sustentando-o com as mãos. Jesus ficou ao lado, em silêncio, observando aquela casa marcada pela escassez e, ao mesmo tempo, pela dignidade de um amor simples e perseverante. Mas a história ainda não tinha terminado. Algumas pessoas da vila, tocadas pelo que haviam testemunhado no poço, começaram a chegar. Trouxeram pão, figos, azeite, ervas, pequenas coisas. Nada grandioso, tudo suficiente. Os alimentos foram colocados sobre a mesa humilde e o ambiente, antes dominado pela falta, passou a respirar alívio. O pai de Natã observava emocionado. O menino, ainda sem palavras, olhava para Jesus como quem finalmente compreendia que o reino de Deus também se revela assim. Não apenas em grandes sinais, mas em mãos que se abaixam, ombros que dividem peso e corações que deixam de passar apressados diante da dor alheia. Do lado de fora, a vila já não era exatamente a mesma. Pessoas repartiam água, crianças eram ajudadas,
Idosos recebiam apoio. Cargas antissolitárias agora eram erguidas por mais de um braço. E mais tarde, quando Natan voltou ao poço, não foi para pedir primeiro, mas para ajudar outro menino a equilibrar seu recipiente. O gesto que havia recebido começava a continuar nele. Ao entardecer, Jesus deixou a vila com a mesma serenidade com que havia entrado. Atrás dele, o caminho seguia para outras aldeias, outras histórias, outras vidas esquecidas pela pressa do mundo. Mas algo permaneceu naquele lugar. Natan ficou diante de casa, vendo o pai recuperar forças, observando também a rua onde a misericórdia havia se tornado visível. Naquele dia, todos aprenderam que a grandeza de Deus não se impõe pela distância, mas se aproxima pela humildade, e que servir não diminui ninguém. Pelo contrário, é assim que o coração humano começa a se parecer com o céu.